você abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 16. E o tema é esse tema esquisito. O diabo também sabe cozinhar. Hebreus 12, 16. Diz assim a palavra do Senhor: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Senhor, chegou um momento onde nós paramos para ouvir aquilo que Tu tens a dizer para nós. Então talvez seja essa a parte mais importante, quando o Senhor comunica a palavra a todos nós. Até agora nós louvamos o Teu nome, dizendo quão maravilhoso e grande é o Senhor. Claro que o Senhor, com tudo isso já, com o Teu Espírito Santo, falou algo ao coração aqui, mas agora de forma intencional e destacada. É o momento da Tua palavra, é o momento de nos abrirmos em relação a ela, abrirmos o coração, abrirmos a mente, para podermos entender, ser cativados e vivermos essa palavra. Então, Senhor, que essa Tua palavra inspirada ilumine, seja luz para os nossos caminhos, e nos ensine como devemos nos comportar, andar, ser e fazer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tudo tem o seu preço. Tudo que você olhar vai ter preço. E existem algumas pessoas que são mais preocupadas com o preço das coisas do que com as coisas em si. Quando elas entram numa loja, a primeira coisa que elas querem saber é o preço daquela coisa. Uma loja que atrai bastante é quando você acha que o preço vale a pena, senão você nem entra. Não sei, algumas vezes, algumas pessoas, principalmente mulheres, que gostam de ir lá olhar aquilo. E quem mais é preocupado com o preço somos nós, homens. Mulheres não preocupam tanto assim, embora se preocupam também, né? Tem gente que quando vai a um restaurante, ele olha ali, cardápio, e vai ver se o preço combina com o que ele tem na carteira. E tem gente que come uma comida mais fraquinha ali, poderia até pegar o rodízio, mas não vai, por causa do preço. Então é positivo você saber o que você vai gastar, entender o preço das coisas, mas isso pode gerar uma patologia na vida de alguns que vão colocar preço em tudo. Aí o cara faz uma visita, ele vê uma cadeira e a primeira coisa que ele fala assim: essa cadeira bonita, quanto custou? Ele vê o seu sofá, nossa, sofá legal, quanto que custou? Xícara linda, qual o preço dela? Gerou uma patologia no camarada. Agora uma pergunta para você é: quanto será que custa um prato de lentilhas? R$5, R$10, bem saboroso, com molho vermelho. Quanto será que custa? E se esse prato de lentilhas, eu nem gosto de lentilha, mas o que você gosta então? Quanto custa? E se isso te levar à morte, quanto custou? Se te fizer mal, você não morre, mas faz mal, você fica lá na UTI um tempo, ou internado, quanto custou? Então nem tudo tem o preço que está na tabela. Nem tudo. Nem tudo tem o preço que a gente imagina que tenha. Nem tudo tem o preço que a gente vê. Então muitas pessoas desperdiçam coisas tremendas que não sabem o preço daquilo. Por exemplo, quantas pessoas por uma garrafa de cachaça
família. Quanto que custou aquela garrafa? 10 reais? 50 reais? Não, ela custou a família. Quanto custa você agora passar a fumar maconha, crack? O cara viciou no crack agora. Quanto custa? Custa o preço daquela pedra? Ou custa a saúde? Ou custa o relacionamento com os pais? Ou custa a própria paternidade, porque agora a pessoa já não quer mais estar com os pais, porque ela prefere estar fumando, ou cheirando, ou ingerindo esse tipo de droga. Quanto custa uma amante ou um amante? Pode custar a família. E não é só aquele valor do motel. Pode custar um relacionamento com o cônjuge. Certamente custa isso. Ah, não me descobriram. Deus sabe. E para o seu bem, vão descobrir. Se você for filho de Deus mesmo, porque Deus se importa com os filhos, aí Ele deixa eles cair para levantar e reconhecer o erro. Mas nem tudo tem o preço que a gente vê. Nem tudo é assim tão simples da gente avaliar. E é assim a nossa vida. Às vezes a gente não olha para o preço das coisas. E quando a conta chega para a gente pagar, a gente percebe que ela é cara demais. O preço é alto demais. Que a gente não avaliou. Tudo tem seu preço. Você tem um preço. Você que se deu ao diabo, como Adão e Eva lá no princípio se deram ao diabo, se venderam. Mas se você crê em Jesus, Ele te resgatou, e o pagamento foi a vida dele pela tua. Ele pagou com o seu próprio sangue por você. Você foi comprado por bom preço. Então nós também temos preço. E por quanto a gente se vende? Por quanto a gente vende o nosso direito de ser filho de Deus? Muitas vezes nós não percebemos que a gente está vendendo a nossa bênção, a nossa primogenitura, por um prato. Vou falar de lentilhas, porque o diabo cozinha melhor que Jacó. Ele também sabe cozinhar. E ele sabe do que você gosta. Por isso que ele cozinha especialmente para você aquilo que o seu nariz vai gostar de cheirar, para que o seu apetite abra e você então tenha vontade de se degustar naquilo. Vendemos as bênçãos, trocamos as bênçãos. E essa é a história de Esaú, um cara que trocou a sua bênção por um prato de lentilhas. A gente já viu no domingo retrasado a história de Isaac, e como o egoísmo é capaz de destruir uma família. Nós vimos no domingo passado a história de Rebeca, e como a manipulação destrói uma família também. E hoje nós vamos ver o resultado disso. Um camarada dessa família, filho que nasceu ali, que escolhe profanar o sagrado. O pai e a mãe não são lá pessoas que deram um exemplo muito bom, então eu que não tive esse exemplo muito bom, quero nem saber, eu profano o sagrado, não, porque eu não estou nem aí. Gênesis 25, abra a tua Bíblia aí nesse texto, que é um texto paralelo, a gente leu lá em Hebreus, sobre a história de Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura, trocou isso, abriu mão por um prato de lentilhas. E ali, Gênesis 25, a partir do versículo 24, é um paralelo dessa história. Vai falar sobre essa mulher, Rebeca, que dela nascem 2 filhos, presta atenção. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo bonito igual eu, todo revestido de pelo. Não. Por isso lhe chamaram
qualquer, falando: peraí, deixa eu sair primeiro. Você não, saia primeiro, deixa eu sair, porque o cara já sabia que quem saísse primeiro é que ganhava a bênção. Aí saiu o primeiro Esaú, o outro estava falando calcanhar já, catando calcanhar, e lhe chamar de enganador, Jacó. Pensou botar o nome do filho assim? E Isaac era de 60 anos quando Rebeca nos deu a luz, e ela devia ter 40, 45. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Olha a diferença entre os irmãos. Esaú, perito caçador, um camarada que na época era reconhecido, tinha um status social muito mais elevado do que Jacó. Quando Esaú vai ao encontro de Jacó, lá já nos finalmente dessa história, Esaú está capitaneando 400 homens de guerra. É um cara líder, um cara fera, socialmente reconhecido, caçador. O outro ficava na tenda. Um era o fortão, o outro gostava da cozinha, cala com a mãe. Um era o capitão do time de futebol da escola, o outro nem de futebol gostava, nem jogava, ele preferia desenhar. Um preferia, pai, né? Preferia o filho que trazia os troféus para casa. A mãe preferiu mais pacato, mais coitadinho, mais quieto, caseiro, mais conversador com a mãe. E Esaú, com essa liberdade toda, esse cara todo, já foi logo casando com 2 mulheres. E Jacó permaneceu solteirão. Não desconfie de Jacó, que depois vai casar, tá? Ficou solteirão um tempão. Mas o irmão já estava lá com 2. Certamente os sentidos de Esaú galopavam mais soltos dentro desse momento. Irmãos, a nossa natureza no coração, esses nossos sentidos que Deus criou, para que nós pudéssemos usá-los de forma legítima. E o diabo então traz oportunidades para que nós usemos de forma ilegítima os nossos sentidos. De pecado é usar esses sentidos de forma ilegítima, fazer as coisas não conforme a vontade de Deus. Então, nossa natureza nesse sentido, esses nossos sentidos são como um cavalo indomável. Você tem que aprender a domar esse cavalo, irmão, porque senão você vai querer subir nesse cavalo e passear por aí, e ele vai te derrubar toda hora. Então o que o Espírito Santo faz? Ele dá domínio próprio, e a gente começa a se dominar. A gente tem as mesmas tendências, a gente tem as mesmas vontades, só que o que você faz? Você não é um animal irracional, você se domina. Ah, pastor, não aguentei, caí, balela. O Espírito Santo ensina a gente a se dominar. E aí, quando os nossos sentidos estão dominados, aquele cavalo está dominado, irmão, você pode viajar pelos melhores lugares do mundo e olhar as melhores paisagens do mundo, a tua vida vai ser legal. Não se engane, se você quer viver através dos sentidos e eles te dominando, você vai cair toda hora. Agora, quando você os domina, você vai para lugares que ninguém vai, onde Deus pode te levar, e você vai sentir coisas maravilhosas na sua vida. Domine os teus sentidos. O Espírito Santo pode trazer isso para a gente. Mas Esaú, não tinha jeito não. Camarada que se deixava levar, deixa a vida levar, deixa a natureza levar, deixa o sentido levar. E olhando para o sentido natural do olfato aqui, o olfato é algo que nos traz a fome, nos abre o apetite. Isso é coisa legítima, é coisa boa. Sentidos, coisa boa, mas podem nos derrubar. O diabo, sabedor disso, fala assim: não, cara, não seja, deixa o sentido te dominar. Não pense muito, apenas faça, quer faz. Não fica pensando, você pensar muito, você não faz. Então, não pense, faça logo. E aí, esse diabo que cozinha melhor que Jacó, ele muitas vezes coloca coisas diante da gente para a gente experimentar.
E isso podem destruir a vida da gente, a família da gente, o futuro da gente. Quando é que você acaba comendo a comida do inimigo? Quando é que você acaba vendendo a tua bênção? A primeira coisa é quando a gente não presta atenção nas armadilhas. Quando não prestamos atenção nas armadilhas do inimigo, a gente vai cair do cavalo, vai comer e vai se dar mal. Gênesis 25, agora lá a partir do versículo 29, diz a palavra assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Se você vendeu o teu direito de primogenitura, você pode comer esse negócio que você está cheirando aí e que está te dando uma fome e abrir o teu apetite. Mas vamos negociar. O diabo faz a mesma coisa com a gente. O que você tem que fazer? Você tem que pensar. Fala: que papo é esse? O que você está propondo aí, Jacó? Que papo é esse de eu vender meu direito de primogenitura? Naquela época, irmãos, o direito de primogenitura, o primogênito tinha várias vantagens numa família cuja cultura era tribal. O filho mais velho era a autoridade oficial do clã, como sucessor do pai. Ele respondia pelo pai. O filho mais velho tinha porção dobrada na herança, na questão financeira. Todos os outros filhos ganhavam 33%, um terço do valor do filho mais velho. O filho mais velho ficava com 2/3, não importa quantos filhos haveriam de vir depois, ficariam eles com só 1/3. Então, era uma vantagem grande ser o primeiro no sentido financeiro também. E olha que Isaac era muito rico. E principalmente, irmãos, ele era o sucessor espiritual da família. Ele era o sacerdote do lar daquela família. Havia uma bênção especial de Deus sobre o líder daquela casa. Pairava essa responsabilidade espiritual sobre esse primogênito. Então ele tinha vantagem social, financeira e espiritual. E aí o outro chega e diz assim: olha, eu te dou meu cozinhado de lentilhas se você abrir mão de tudo isso. Você já pensou? Que absurdo! Quanto custa essa comida do diabo, irmão? Quanto custa um prato de lentilhas? Tem conversa que você tem que cortar na hora, irmão. Algumas conversas virtuais. Pessoa do sexo oposto que te adiciona lá e começa a falar algumas coisas. Você tem que falar: que papo é esse, meu amigo? E corta logo, dá a volta. Talvez não seja o problema, você não tem problema com a internet. Mas talvez você tenha problema com rabo de saia. Talvez você não tenha problemas com isso ou com aquilo, mas talvez você tenha um problema e o teu prato delicioso é curtir a preguiça. Talvez o teu prato delicioso é ficar com essa natureza egoísta que não perdoa nunca. Quem sabe o teu prato delicioso é poder ficar falando palavrão, contando piada imunda. Sabe, irmãos, nós temos algo de vulnerabilidade na nossa vida. Todos nós temos algo em que a gente é o calcanhar de Aquiles da nossa parte. Eu tenho
crack, de droga e tal. Eu nunca gostei de bebida, então vai ser muito difícil. O diabo vem aqui e oferecer um monte de bebida agora para o pastor, que ele vai cair como um patinho. Não me pega, não me pega nesse negócio. Agora, cada um de nós tem uma história que revela as nossas vulnerabilidades. E aí que a gente tem que vigiar. Dentro da nossa história. Porque você pode perder um casamento de um homem apaixonado por você, simplesmente porque você grita muito com ele. Você pode perder uma mulher que está apaixonada por você, um casamento, simplesmente porque você é um grosso. Fique atento às ciladas do inimigo. Qual é a tua área de vulnerabilidade? O diabo sabe do cheiro que você gosta e da fome que você tem. Ele sabe. Então cuide com as armadilhas, presta atenção na vida. Não vá caindo como um patinho, sem pensar, como um Esaú da vida. As liberdades têm limites. Ou tem limite. Aí você lá com a mulher do sexo oposto, ou com o homem do sexo oposto, e meu maior amigo, não, seu maior amigo tem que ser seu marido, sua esposa, e quando está em casa ainda seu pai e sua mãe. Eu fico olhando com certas liberdades que a gente fica dando aí, está comum, liberdade demais. Tem que ter um pouco mais de limite, um pouco mais de pudor. Até entre as fotos que a gente fica colocando na internet. Que mania de colocar algumas coisas lá que não é de Deus. Você quer se aparecer para quem? Tem espírito sacrificial para não cair nessas armadilhas. Cuidado, irmão, porque isso é uma demonstração da falta da busca da santificação, a demonstração da nossa carnalidade. Então, nós experimentamos a comida do diabo quando a gente não presta atenção e a gente fica caindo nessas armadilhas bobas. Mas, em segundo lugar, a gente experimenta a comida do diabo quando a gente é imediatista também. Quando tudo tem que ser agora e eu não avalio. Preciso agora, tem que ser agora. Ele queria naquela hora, estou pronto, estou quase morrendo de fome aqui. O que é que me adianta ser filho primeiro, ter todos esses direitos, e se eu morrer? Morrer o quê? Vai na cozinha, faz um miojo. Come uma banana. Um abacate, sei lá o quê. Assegura essa fome mais um pouquinho. Mas vender a bênção, vender o casamento, a integridade, a paz, a honra, por uma oferta momentânea. E muita gente tem feito isso. Muita gente. Reflete que é em meio segundo para tomar uma decisão. Se pensasse 30 segundos ou 1 minuto, jamais tomaria aquela decisão. Então, muitas vezes é esse imediatismo. É coisa para a hora, para o momento, eu quero agora. Esaú já era casado com 2 mulheres. Jacó solteirão. E olha o capítulo 26 de Gênesis, versículo 35, as 2 mulheres de Esaú eram uma amargura para Isaac e Jacó. Os caras se casam com essas mulheres, depois de vender essa bênção, eles se casam com essas mulheres e elas se tornam amargura. Só traziam amargura para a família. Ele era o primogênito, ele sabia que ele não deveria se casar com qualquer um. Eu quero dizer uma coisa para você, pai, para você, mãe, para você, jovem. Não fica se metendo a besta para ter relacionamento com quem quer que seja, porque você está com pressa e acha que vai ficar para trás, se não aproveitar aquela tua única oportunidade. E pai e mãe, segurem mais as contas dos filhos. A gente está começando a liberar, é muito cedo. Depois
isso aqui. Ele pegou meninas, casou com um menino que não tinha a mesma fé que ele. Amargura para a família. Julgo desigual. Quantas mulheres e homens sofrem com isso hoje em dia? Pais crentes que permitem os filhos namorar cedo demais. Irmão, namorar é para casar. Se começa a namorar com 12 anos, vai casar com quanto? Com 13? Com 14? Que daqui a pouco começa a esfregar, não aguenta mais. Namoro é para casamento, senão não é bênção. Senão o namoro não está na bênção. E tem que se manter puro. Então, quando um adolescente, um pré-adolescente começa a namorar, pai e mãe, ele pira, porque ele não consegue mais, ele não tem maturidade para focar nas prioridades. Não tem. Não tem emocional maduro ainda. Ah, pastor, mas se eu não sei, a pessoa não me obedece. Meu filho, minha filha não me obedece. Então, melhor aqui eu estabelecer algumas regras, porque se eu proibir, eu já sei, é pior. Geração de Esaú. Nós criamos uma geração que ninguém pode com ela. Quem é o chefe? Quem é o responsável? De quem Deus vai cobrar? Isso já iniciou lá na infância. Sempre o filho é acostumado a mandar. E a gente sempre mandado. Mandar é até bonito. Então, irmão, conversa com teu filho, conversa com tua filha, trabalha essa questão, porque senão pode ficar uma situação de amargura. Eu não quero ser um profeta da desgraça, mas é o que a Bíblia coloca. Em várias situações tem seu tempo. Você é jovem, você é menino, estuda, foca no estudo. Quando você começa a namorar, você vai perder o foco, porque o namorado, a namorada vai cobrar foco. Ah, mas eu gosto tanto, mas o coração é enganoso, irmão. Tem que cuidar com o imediatismo. Você tem que entender o seguinte: Deus é soberano. Deus tem alguém para você. E na hora certa a coisa vai acontecer. Deus tem alguém para você e esse alguém ninguém toma. Agora, se eu não acredito que Deus tenha algo para mim, eu tenho que ficar assim, sendo imediatista, aproveitando cada oportunidade e passando na mão de todo mundo. Imediatismo faz-nos tomar decisões que a gente nunca deveria ter tomado. Decisões absolutamente estúpidas. Estupidez é essa doença da alma que a gente tem, que faz da gente um animal irracional, que a gente age apenas pelos instintos, e é isso que a mídia quer, é isso que o mundo prega. Viva essa vida pelo teu instinto, seja feliz. O que é ser feliz? É você saborear a comida do diabo, é isso. Para o mundão aí, você vai Esaú, eu estou com fome, eu quero é comer, eu não quero me importar com o que vai acontecer, eu não importo se eu tenho que abrir mão do meu relacionamento com Deus, eu quero é comer, eu quero saborear. E essa estupidez é uma enfermidade limitadora, porque ela impede a nossa capacidade de reflexão. Que se a gente refletisse na vida, a gente fala: não, peraí, estou fazendo uma burrada, fazendo uma besteira, não vou entrar por esse caminho. A estupidez, através desse imediatismo, nos leva a esse imediatismo, ela nos cega diante da realidade, porque ela faz com que sejamos dominados pelos impulsos, pela natureza, por esse coração enganoso. E a Bíblia fala que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Só Deus conhece, porque nem a gente conhece. Então, presta atenção, olha na palavra, guie tua vida pela palavra, senão a gente vai ser imediatista e vai fazer as coisas antes do momento que deve fazer, porque a sopa cheira bem e o diabo cozinha bem, e a gente não presta atenção, não reflete. A armadilha do diabo, problema do imediatismo, a gente come a comida do diabo em último lugar, quando a gente
não dá valor à bênção de Deus. Quando a gente deprecia o valor de estar na igreja, de ter ouvido a palavra do Senhor, de ser educado numa família do Senhor, de ter de alguma forma ser alcançado por Deus, de de alguma forma crer nesse Deus, de alguma forma ter entregado a vida para o Senhor, a gente deprecia o valor dessa bênção de Deus e de todas as demais bênçãos que partem a partir dessa. Voltando para Hebreus 12:16, fala assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Impuro ou profano como foi Esaú. Impuro e profano, o qual por um repasto, por aquela porcaria de sopa, aquilo que não valia nada, um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. A pessoa não valoriza a bênção de Deus. O texto, versículo 34 de Gênesis 25, diz que Jacó deu, pois, a Esaú pão cozinhado em lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou o seu direito de primogenitura. Os verbos do hebraico, lá em Gênesis, dão a ideia de que o camarada não está nem aí para a bênção de Deus. Aí, mas estou nem aí. O senhor está falando aí, não estou nem aí. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Estou nem aí. Geração Esaú não está nem aí, porque acho que a consequência não tem. Acho que Deus vai pegar leve. Essa é a ideia. Desprezou a bênção, desprezou Deus. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu como se nada tivesse acontecido. A história vai contando isso para a gente, que ele, de fato, ele quis ser abençoado depois, mesmo tendo vendido a bênção. Ele se achou ainda no direito. Muita gente fica negociando. Foi que é? Bom, ele poderia perder a herança duplicada, ele poderia perder o seu status social, mas ele jamais poderia ter aberto mão da bênção de Deus. Você pode perder as coisas do mundo, seu status, sua herança, mas tem uma coisa que você não pode abrir mão: a bênção de Deus, a prioridade do reino, de ter o reino como prioridade, aliás. A unção de você ser um sacerdote, ser um homem ou mulher da sua vida e do seu lar. Quem faz? Pecados virtuais? Quem faz você negociar com Deus? Teu namoro? Quem faz você negociar com Deus a impureza no coração? O que te tira da igreja? O que te tira da comunhão? Seus amigos? Você não tem mais tempo? Tempo está faltando? É isso que te faz negociar com Deus? É assim com aquela mulher que muitas vezes dá ouvidos àquela amiga que já está no 3º ou 4º casamento e diz assim, porque aquela primeira está um pouco ferida por causa do marido, e a que está no 3º ou 4º casamento chega e diz assim: homem é tudo igual, filho. A fila anda. Toca o pau para frente. A pessoa fala isso porque é frustrada com outros casamentos frustrados. Então eu fico perguntando: será que o conselho de certas pessoas é o melhor para a gente? Esses caras aí estão tudo mal acostumados, essas mulheres aí não dá não. Ou essa mulher, agora é ele que vai lavar a cueca dele se ele quiser. Que você escutou lá no canal de televisão, aquela feminista mal resolvida falando naquele programa, aqueles papos ridículos de mulher, que às vezes tem na televisão. A mulher está com a vida toda acabada, mas você está lá ouvindo.
Aquela atriz bonitona que já teve 30 homens na vida, fora as escapadas, por dentro infeliz, caiu do cavalo um monte de vezes, pensando até em se matar, vive dopada de remédios antidepressivos, mas por fora atriz bonitona, falando um monte de besteira, e a servinha de Deus ali ouvindo. É verdade. Meu marido escuta toda aquela confusão, aqueles conselhos do inferno, e fala assim: agora vou me impor, e vai ver quem manda aqui. E para o homem também, quando trata mal sua mulher. Irmão, só uma força maior do que o pecado, a maldade e o desrespeito pode mudar isso. Só a força do amor pode salvar um relacionamento. Você pode até perder quem você ama, mas se você não descer até o último degrau, sua mente e seu coração sempre vão te culpar. E o último degrau da tentativa da gente é uma manifestação profunda de amor, humildade, muitas vezes até de humilhação. O exemplo de Cristo. Porque o amor de Cristo é que nos envergonha de vez em quando. O amor de Cristo nos constrange, diz a palavra de Deus. Então só tem chance pelo constrangimento do amor. E se isso não muda o outro, nada muda. Grito muda homem, nunca vi. Surra mudar uma mulher, nunca vi. Violência mudar um filho, nunca vi. Nunca vi. Mas amor muda as pessoas. Continua amando. O que tira a bênção de Deus de você? Você não vai numa célula onde você teria comunhão, onde você aprenderia a evangelizar, a realizar o propósito de Deus, porque você tem compromisso com o pessoal do vôlei. Aí o outro dia o futebol. Aí o outro dia a academia. Aí o outro dia o clube. Aí tem um dia para ficar com a família. Você só quer viver do teu jeito daí. E a vida vai passando. O que te tira a bênção de Deus? Eu não posso ir no culto de quarto ouvir a pregação, porque eu tenho que assistir a novela. Por que você não é mais aguerrido, irmã? Qual é o prato do diabo que está fazendo com que você se atenha a isso? Você precisa saber. Você precisa saber o que está te amarrando, o que está fazendo com que as bênçãos de Deus não sejam mais e maiores na tua vida. Quanto é que está valendo esse prato de lentilhas? Quanto é que está valendo esse cozinhado do inimigo? O diabo sabe fazer comida muito boa. Senão ninguém comia. Quanto vale? R$15? Tua saúde emocional? Tua vida? Aquele que quiser ganhar a sua vida, aquele que fica indo atrás dessa comidinha do diabo, por causa dos seus impulsos, Jesus fala assim: vai perder a sua vida, vai custar a vida. E aí também serve quando a gente está relaxado na obra de Deus. Te acorda, o que é isso? Então, não deixe nada arrancar de você aquilo que é a bênção de Deus para você, porque nós fomos transformados em Cristo Jesus, e agora a gente tem em Cristo Jesus todas as bênçãos celestiais, abençoado com toda sorte de bênçãos das regiões celestes em Cristo Jesus. E daqui a pouco ele começa a negociar isso, irmão. E quando a gente começa a viver comenda comigo com o diabo, a gente paga um preço muito grande, muito alto. Não venda a sua vida nesse sentido. O diabo sabe qual é o prato preferido da gente. E aí quando nós vemos pessoas por aí nos cantos chorando e reclamando por causa de suas escolhas, porque estão arrependidas, é porque certamente andaram provando a comida do inimigo. Capítulo 27, versículo 38 de Gênesis. Agora o Esaú quer a bênção.
Agora ele chega lá e fala: Pai, o Senhor precisa me abençoar. E o pai fala: não tem bênção para você. Ele fala: Pai, acaso o Senhor não tem nenhuma bênção mais para mim? Nenhuma! Irmão, é o resultado. É o resultado de certas escolhas. Quando olhamos pessoas chorando e reclamando das suas escolhas, nós logo percebemos que elas estão perdidas. Pobre homem, pobre mulher, pobre jovem, pobre adolescente, abriu mão do seu relacionamento maior com Deus, em troca das necessidades mais básicas que o mundo ofereceu. Existe a mesa do diabo, cuja comida é gostosa ao nosso paladar, por causa dos nossos sentidos. Muita gente come dessa comida, mas eu quero dizer para você, fechando aqui, que existe uma comida que pode fazer com que a gente retorne, mude isso. Existe a mesa da comunhão com Deus, cujo prato a ser servido é o próprio Deus que se deu por nós. Eu sou a carne que vocês vão comer e o sangue que vai perdoar e mudar a vida de vocês. Aprove a Deus um dia nos convidar para a Santa Ceia, um retorno à comunhão com Ele pela obra de Jesus. E a beleza dessa vinda de Deus em nossa direção e de sua obra em relação a nós é o fato dele dizer assim: eu sei, filho, eu sei, filha, um dia você optou pela comida do diabo, eu sei que você fez escolhas das quais você hoje está arrependido, eu sei que você se sente mal por ter desprezado as bênçãos, pelo prazer imediato, porque caiu nas tentações, eu sei, mas eu quero te dizer uma coisa, filho, volta para a mesa da comunhão. Irmãos, é tão graça isso que aquilo que não foi escolha de Esaú, hoje pode ser sua escolha. Esaú não teve mais jeito, perdeu. Hoje você talvez pode rever esse conceito e pode voltar atrás, porque pela graça de Deus a gente pode ainda chegar lá. Nós não temos como pagar o resgate do direito de primogenitura, eu não tenho. Mas Cristo pagou isso na cruz por nós. E pela fé você pode dizer assim: Senhor, muito obrigado por tudo isso, e eu quero honrar isso que o Senhor fez por mim. Minha vida vai ser assim. Quero me sentar nessa mesa da comunhão e comer desse alimento que o Senhor tem para mim, para minha alma, porque quando eu comer esse pão e beber dessa água, eu não preciso mais ter fome e sede dentro de mim. Essas coisas que as pessoas estão perdendo a vida e buscando atrás de satisfação dos sentidos, o Senhor já me satisfez, o Senhor deu tudo. Quem não encontra satisfação em Deus, não encontra satisfação em lugar nenhum. Nós podemos ser Esaús resgatados por essa graça de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos e pensasse nisso. Quando a gente é Esaú, resgatado pela graça, Deus nos chama para vivermos no seu reino e comermos a sua mesa. Nós não sentimos
aí do cheiro das comidas do diabo? A gente sente. A gente não morreu para a carne, nosso nariz ainda da carne cheira, e a gente ainda tem apetite para as coisas erradas. A gente tem. Mas quando o Espírito domina a gente, essas outras coisas não dominam mais. Porque a gente agora já experimentou a comida do reino, e a gente percebeu que ela nos satisfaz. Pessoas não satisfeitas com a comida do reino é porque nunca comeram dessa comida. Se você está cambaleando para cá e para lá, se a tua prioridade não é Deus, irmão, é hora de você experimentar a comida do reino. É hora de você experimentar o convívio com Cristo. Sentar-se à mesa do Senhor. Hoje não é dia de Santa Ceia, mas para você pensar nesse compromisso, talvez você fale assim: puxa, tem membro da igreja isso ainda. Eu preciso fazer uma coisa na minha vida, pelo amor de Deus. Eu sou o pão, eu sou a água. Quem comer e quem beber jamais tem fome ou sede. Esse é um compromisso dele com você. E o nosso compromisso com ele é rejeitar a comida do mundo, porque a comida da mesa da comunhão nos satisfaz plenamente. Ser uma pessoa satisfeita. E orar com você, por você, continue com os olhos fechados. O Senhor sabe o que está acontecendo aí no teu coração. Deus, nós te louvamos, porque mesmo, Pai, tendo feito as escolhas que Esaú fez, hoje nós temos a oportunidade de sermos resgatados, porque Jesus comprou para nós o direito de sermos herdeiros e co-herdeiros, de sermos teus filhos, um direito que a gente tinha perdido por causa do pecado. Quem não crê no Senhor, que está aqui, que o teu Espírito Santo toque agora, Senhor, para que possa abrir o coração e crer. O Senhor está batendo na porta, bate de forma gentil, chamando pelo nome. Nós te louvamos por isso, que o Senhor não desiste da gente, então que a gente possa abrir a porta, deixar o Senhor entrar e comer a mesa do Senhor. Isso vai nos alegrar profundamente. Então, o Senhor, faça isso. As pessoas aqui que estão na iminência de perder casamento, com a vida espiritual, de vender a bênção, relacionamento com filhos, desleixo em relação a filhos. Meu Deus, ajuda esses pais, essas mães a terem sabedoria, a colocarem limites benéficos. Ajuda esses filhos a terem amor e respeito pelos pais. Ajuda esses jovens adolescentes a não serem imediatistas, a não se venderem com essa cultura que acontece por aí, não perder o foco e tudo mais. Não, Senhor, ajuda eles. Ajuda todos nós. Temos as nossas dificuldades, mas que nós estejamos ligados ao pão vivo e a água viva. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe.